Fala, turma, fala, família Costa Agrícola, bom dia, boa tarde ou boa noite. Pessoal, antes de nós irmos para o nosso conteúdo, vou pedir mais uma vez aí para vocês se inscreverem, aqueles que não são inscritos, deixar aí o seu gostei, isso é importante para fortalecer o nosso canal. Se você assistiu, dá o joinha, se não gostou, depois dá o dislike aí, que também conta para a nossa temperatura aí do canal. Turma, estou aqui mais uma vez no N8 com o nosso irmão Cícero Francisco. A gente está aqui acompanhando desde o início aqui a BRS Vitória. E vamos fazer mais um conteúdo aqui para ver como é que tá. Já estamos com quantos dias, irmãos? Boa tarde, né? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Nós estamos aqui com 57 dias de poda. E graças a Deus estamos bastante satisfeitos com o trabalho. Obtivemos aí um bom alongamento de cacho, um bom diâmetro de ramo, um bom diâmetro de baga também. E a questão do equilíbrio nutricional, a planta ela está bastante equilibrada, com a temperatura que a gente tem observado de 37, às vezes até 38 graus. E ela mantém o crescimento de maneira equilibrada, não está com aquele vigor e também o estresse da planta. A gente tem observado que a planta ela continua trabalhando mesmo no horário quente. Então a gente está bastante satisfeito com o trabalho e daqui a uns dias ela começa a pintar a cor, né? Graças a Deus está muito bom o trabalho do nosso irmão Maurílio Costa. Boa, meu amigo. Então, pessoal, vamos abordar esse assunto aí. Fizemos até uma live aí abordando a questão do estresse, né? Estamos aqui com a temperatura alta. Que horas temos aí? Umas 12h30 para 1h, ó. Confirma aí, meu irmão, o horário. 12h14. Pronto, 12h14, pessoal. Então nós é uma temática que está... a gente tem que estar falando, porque estamos 12h14 aqui, temperatura acima de 35. Tem aí também? Vou confirmar aqui. Olha, aqui que é ao vivo e a cores. Confirma a temperatura. Confirmar aqui rapidinho, bora, meu filho, ajuda aqui. Então, pessoal, mesmo com altas temperaturas, nós estamos fazendo um tratamento, uma nutrição aí voltada para esse sentido, para a planta conseguir, mesmo em meio aí essa temperatura alta que nós estamos, 35. Pronto, ó, pessoal, 35 graus, meio-dia e 15, 12h14. E nós vemos aqui a planta, normalmente, de um modo geral, quando dá ali por volta de 11 horas, as plantas já estão fechando aí a parte dos seus estômatos, porque a temperatura realmente está muito alta. Mas o que nós temos feito aqui, pessoal? Temos feito um trabalho pensando aqui numa melhor produção de clorofila. Estamos aportando alguns aminoácidos, pensando aí nessa questão de estresse, tá bom? Para que a planta ela consiga aí ter um prolongamento no fechamento dos estômatos e, consequentemente, ali no período da tarde, ela venha também abrir mais cedo, tá certo? E o que acontece com esse tratamento, pessoal? A gente observa um melhor alongamento de cacho, um melhor crescimento de baga, como a gente vai mostrar aqui, tá certo? Irmão Francisco, vamos mostrar aqui a parte aqui parte das folhas. Se puder descer uns dois ramos aí, se for o caso, tira aqui, ó. Solta ela aí. Pronto, pessoal, ó. Então, apesar de estar temperatura bastante alta, aí 35 graus, meio-dia, mais a planta, ó, vocês podem observar aí uma folha aberta, né? Levemente aberta. Ela dá uma leve fechada, mas a gente, com relação a outras plantas, a gente consegue observar o trabalhar aí, apesar dessa temperatura alta. Então vocês observam, essa aqui é a primeira parcela. Aqui tá com quantos dias que você falou, irmão Francisco? 57 dias. 57 dias, ó. Então, pessoal, veja o alongamento. Comenta aí, irmão Francisco, aí para a turma. É um alongamento muito bom. Aqui tá parecendo mais uma Itália ou até mesmo uma Núbia pelo alongamento. Normalmente... Tem uma tesoura aí pra gente dar uma... Tem. Aí... Aqui só não tem dinheiro. Mas vamos colocar dinheiro no bolso do produtor. Então, pessoal, observe aí, que maravilha aí de cacho, tá certo? Então a gente conseguiu alongar. Outro ponto importante que eu sempre tenho comentado, a gente consegue, além de alongar, pessoal, colocar a baga aqui, ó,
de cima até embaixo com o nosso tratamento, tá certo? Justamente tocando aí no ponto que o irmão Francisco comentou, ela não tem aquele vigor. Que cavalo é esse, irmão Francisco? Pra gente... 313. Então, 313, ele tinha muito vigor nesse cavalo e agora ele mesmo tá aqui comentando que ela tá com um vigor moderado. Moderado. Bem moderado, tá certo? Então, com isso, pessoal, a gente consegue aqui colocar bagas, ó, de cima a baixo. Irmão Francisco, e raleio? Zero raleio. Não vai fazer? Não, eu sou meio cismado com raleio. Qual é a média de caixa que tá a planta aí? Aqui a gente tem planta em média de 80 a 100 caixas, a maioria ali com 90. Essa média de entre 80 e 100 caixas as plantas. Pronto, estamos com um cordão simples, pessoal. O cordão simples aqui de 80 a 100 cachos. O cacho bem alongado. E por que ele não está fazendo o raleio aqui? É importante falar isso, né? Por que ele não vai fazer o raleio? A gente fez o trabalho, o tratamento justamente para alongar o cacho, para criar aqui esse espaço, ó. A gente, nesse cacho que ele estava aqui mostrando, a gente tá um cacho aqui de uns 20, 25 por aí. Mas mesmo assim, ó, é um cacho que consegue... Tem brechas ainda. Tem brecha, né? Tem espaço aí para a baga crescer. Outro aspecto que a gente tá fazendo esse tratamento é diminuir a questão do raleio aí e trabalhar a uniformidade de baga, ó. Vocês podem observar. Irmão, tá diferente da outra vez ou como é que tá aí com relação a bagas? Tá diferente. Essa área mesmo, no ciclo anterior, a gente teve uma dificuldade que ela, como estava num período crítico, né, no cenário crítico das chuvas, a gente tivemos uma baixa produção, tiramos aqui só 130 contetores no ciclo anterior e os cachos bem pequenos mesmo, pequeno, e a gente percebeu uma recuperação rápida, né, de um ciclo para outro ela normalizou a questão do cacho, tamanho de cacho, de ramo. Então a gente vê que foi o tratamento dos produtos. Exato. Aqui, pessoal, como eu ia falando, ó, olha a questão do padrão de baga, é outro ponto que chama bastante atenção. A gente vai ter uma baga muito boa, tá certo? Então isso aqui, essa questão da baga é o conjunto nutricional, a questão do balanço hormonal também, ele pesa muito nesse quesito, a questão dos aminoácidos, né? Colocando cada aminoácido para fazer a sua função aí no período correto e o resultado aparece. Nós temos aqui à esquerda mais uma outra parcela aqui. Essa é mais nova, irmão Francisco? Quantos dias? 7 dias. Pronto. 7 dias mais nova e conseguimos fazer o mesmo esquema, tá certo? Conseguir alongar o cacho para ter espaço. E aí o dinheiro do rali vai fazer um pix, como é? Rapaz, estamos decidindo. Tá decidindo se vai fazer o pix para minha conta, tá certo? Tem que fazer, ó. Já ficou aqui no ponto, pessoal. Tá certo? Então a ideia é justamente essa. Alongar e para ter aí essa questão de diminuir o raleio e eu consigo aí ter um cacho com mais baga. Irmão Francisco, qual é aqui a projeção para produtividade por hectare? Rapaz, aqui a gente, tomando como referência os ciclos anteriores, a gente está baseando aqui uma estimativa de aproximadamente 30 toneladas por hectare. Boa, né, pessoal? Ali 28 a 30. E na verdade a gente até está fazendo uma projeção, mas como o caixa alongou bem, e a gente ainda vai avaliar a questão do peso, né, a densidade do cálcio também, pode ser que ainda passe de 30 toneladas. A gente está fazendo uma estimativa, mas a gente vê que vai ser além da expectativa que a gente estava esperando. Muito bom, pessoal. Então, veja aí que coisa, né? 313, espaçamento 3,5 por 2, a gente com uma projeção aí, um cordão simples, com uma projeção aí de 30 toneladas por hectare, eu também creio que dá para chegar, tá certo? A gente está acompanhando, vamos com certeza aí fazer o vídeo no final aí do ciclo, mas é importante esses pontos aí que a gente colocou. Outra questão, pessoal, nesse período, no segundo semestre, outro ponto aí bem interessante é a gente ter duas a 3 camadas de folha, tá certo? Ó, não ficar só com aquela camadinha que a gente costuma orientar aí no primeiro semestre. Vocês podem observar aqui que aqui a gente tem uma camada de folha realmente, ó, bem
bem boa mesmo, tá certo? Ó, primeira camada, uma segunda e em alguns locais uma terceira camada de folha. E por que é importante, pessoal, essa distribuição de bastante ramo? A gente fez aqui um trabalho para usarmos de base estimular para a gente ter essa massa foliar mesmo aqui com força. Porque com essa temperatura, quanto mais folha eu vou conseguir aí ter assim um melhor conforto para a planta. Então, que está indo tudo nos conforme, né? A gente observa, ó, a gente aqui tá ao meio dia, mas tá bem confortável aqui debaixo da sombra, né, meu Francisco? Ah, aqui não dá nem vontade de sair daqui. Então são esses cuidados, enquanto que no primeiro semestre a gente fala ali para deixar ela mais arejada por conta de pragas e doenças. Aqui no segundo semestre, aqui setembro, outubro, novembro, a gente recomenda aí deixar uma quantidade maior de folha para a planta se estressar menos aí com essa temperatura. Beleza? E com certeza que quando entrar aqui o etrel é outro ponto, né? Se tiver pouca massa foliar, dependendo da nutrição, ela vai sentir ali e começa até a murchar em algumas situações, tá certo? Beleza? Mas Francisco, de boa, tem mais alguma coisa para comentar aí ou não? Só para quem não é inscrito, né? Se inscrever no canal e apoiar o trabalho do nosso irmão Maurílio para fortalecer o trabalho, né? E quem achar que é conversa fiada, a área está aqui para visitarem, né? As cancelas estão abertas. Boa! E aqui o tratamento aqui? Tratamento. Os produtos? Os produtos aqui, tanto a gente tem observado um resultado na planta como no bolso também, né? Opa, coisa boa! A diminuição do custo, né, por hectare é bastante notória a diminuição do custo. E uma época que a gente está também, um segundo semestre, se a planta não tivesse bem equilibrada na questão nutricional, ela estaria, devido do cavalo ser 313, ela estava naquele vigor acelerado. A gente fomos observando os amarrios quando era no ciclo anterior com as outras planilhas. Quando dava o primeiro amarrio, ela disparava, que para a gente acompanhar dava trabalho. E agora ela manteve o crescimento constante e equilibrado. E também a questão de abortou menos, que ela saía igual um cavalo disparado, e aí também favorecia o aborto, né? O chamado pela. Mas aqui, graças a Deus, como vocês podem ver, teve um pegamento muito bom. Opa, obrigado, irmão, por ter lembrado aí dessa questão. Então, ótimo aí o comentário, tá certo, pessoal? E nós temos notado aí muita gente reclamando já de pela, tá certo? Muita gente já reclamando de pela, vindo nos procurar, porque se não tiver um ajuste nutricional aí nesse período, realmente vai dar aí o aborto, tá bom? E lembrando, pessoal, hoje tem live, tá bom? Hoje tem live, vamos fazer mais uma vez aí uma fala aí com a turma. E cola lá no canal Costa Agrícola e nós vamos debater lá mais uma vez sobre nutrição, tá bom? Sobre a produção aí de uva, beleza? Valeu, gente, obrigado.